Ela é uma escritora que possui muito talento, dedicação e disciplina. E afirma também que gosta de escrever sobre mulheres fortes. Eu convidei a escritora Natália Batista para falar sobre seu livro Desencontros e Desencantos, lançado por uma editora portuguesa. Natália, seja bem-vinda ao Parlamento Literário. É uma satisfação ter a sua participação aqui. Bom dia a todos, é um prazer enorme meu, um imenso prazer estar aqui hoje para poder falar do meu trabalho, né? Falar do nosso Desencontros e Desencantos. Natália, eu queria que você começasse a falar sobre o livro. Esse livro, especificamente, eu tenho outras histórias. Esse é o meu primeiro livro publicado, que foi publicado pela Chiado, né? Como você falou, que é uma editora portuguesa, que foi quem me deu esse primeiro espaço, né? E esse livro é ambientado no século XIX, na Inglaterra, o que me requereu muito estudo, né, da época, e me requereu estudo do lugar, da vegetação, de tudo que circunda, né, essa área. E é um romance, e como todas as minhas histórias, né, eu acho que é uma marca, é falar de mulheres fortes. Todas as minhas histórias giram em torno disso. São mulheres que estão lidando com a vida, com essa arte que é viver. E viver bem, né? Tentar viver bem, apesar dos obstáculos, apesar de tudo que acontece, mas ainda assim viver bem, ser forte e enfrentar essa vida. E o enredo, a trama? Eu queria que você falasse. A gente acompanha a personagem principal, a Suzane, em determinados momentos da vida dela, né? A gente acompanha especificamente 12 anos da vida dela. Então ela começa muito jovem, com 17 anos, e muito ingênua, e a gente vai acompanhando esse processo de amadurecimento dela, né? Esse processo de vida dela, né? De realmente de lidar com a vida e com os problemas que vão acontecendo, que a gente não vai soltar spoiler, mas que essa trama, esse enredo é para mostrar isso, é como uma pessoa, como uma mulher extremamente ingênua, ela vai amadurecendo conforme os percalços da vida. Eu li o seu livro, gostei muito, parabéns. Muito obrigada. E, Natália, como é que é o seu processo de criação? Então, primeiro eu preciso sempre escrever nas férias, porque, falando aí um pouquinho de mim, hoje no momento eu trabalho no sistema de segurança pública, né, há mais de 12 anos e sou graduanda de psicologia, sou bacharel em segurança pública, sou graduanda de psicologia na reta final, sou graduanda de direito, então assim, eu tenho que ser bem disciplinada com os meus estudos, com a minha escrita, com a minha leitura. Então, todas as minhas férias, assim, né, eu tento tirar férias de tudo para poder me concentrar naquela criação, para poder me concentrar na história que eu tenho que deixar, eu tenho que permitir nascer. Então, sempre que eu tenho esse tempo, aí eu me dedico para isso que eu amo. Sim. Porque, assim, para mim, a profissão dos sonhos, digamos assim, sim, é ser escritora, né? Que hoje ainda não dá, mas para mim é ser escritora. Assim, se eu pudesse hoje viver disso, eu viveria disso e me dedicaria inteiramente a isso, que é a escrever e a ler, porque não tem uma coisa sem a outra. É verdade. Agora, eu queria que você falasse também sobre os seus projetos. Eu tenho um projeto que deve estar sendo lançado primeiro no ano que vem, que é uma série que se chama Nas Profundezas da Loucura. Esse eu já tenho o primeiro pronto, mas só vai ser lançado no ano que vem. E estou trabalhando no segundo, né, dessa série. Vai ter uma abordagem um pouquinho diferente, apesar de que eu continuo falando de mulheres fortes, né? Eu acho que eu sei falar disso. E nessa abordagem, porque esse Desencontros e Desencantos, ele é na terceira pessoa, ele é uma história com toda uma trama, né, de toda uma época. Esse eu já trago para a contemporaneidade. Sim. E é na primeira pessoa, porque como tem uma relação com diagnósticos psiquiátricos,
eu preciso desse acesso à pessoa, àquela personagem principal. Então, tudo que nós temos acesso é do personagem principal, os pensamentos, as ações, as emoções, só da personagem principal. Nós temos acesso direto à realidade daquela pessoa e como é que ela vive, né? Como é que ela sente, o que é que ela sente. E, Natália, a psicologia também ajuda, não é isso, né? Sim, na verdade eu estou juntando duas paixões, né? Que é escrever romances e a psicologia, que é o curso que eu estou me graduando esse ano ainda. E eu vi uma forma de unir duas paixões, né? Então eu estou estudando a área e aproveitando aquilo que eu estudo na área para colocar, fica mais do que sintomas, entende? Eu acho que essa é a minha proposta principal. Não é um diagnóstico ali, não é uma pessoa que tem esquizofrenia, não é uma pessoa que tem transtorno de ansiedade generalizada, é a pessoa. O fato da doença fica completamente coadjuvante, a gente não vê o diagnóstico, a gente vê a pessoa, né? Acho que a minha proposta é exatamente isso, você conseguir, inclusive, ter uma relação empática, porque você entende que ali é uma pessoa, ali é muito mais do que uma doença. Doença é só um diagnóstico, então a proposta para esse novo projeto é isso, é a gente poder ter acesso, né, em um caso específico, né, porque a gente não pode nunca generalizar, mas até facilitar essa empatia por pessoas que têm algum diagnóstico psiquiátrico, né? Sempre mulheres e que, mesmo tendo esse diagnóstico psiquiátrico, que é reflexo da história de vida delas, ainda assim, como elas vivem com aquilo, né? Como elas conseguem viver, conseguem lidar com isso. Natália, em relação ao sucesso, como é que você está lidando com o sucesso do seu primeiro livro, Desencontros e Desencantos, que muitas pessoas estão lendo, estão gostando? Eu estou ficando muito feliz e eu confesso que até surpresa, porque eu acho que muitos escritores começaram assim, né, com uma pessoa que foi uma grande amiga minha, que eu queria agradecer aqui, que é a Cristiane Aguiar, que me incentivou muito a publicar. Ela leu, né, umas 2 ou 3 histórias minhas e ela me incentivou muito, inclusive foi ela que procurou a Chiado, né, porque eu já estava quase desistindo, por ter procurado algumas editoras no Brasil, e eu sempre ouvia, não aceitamos novos escritores, não aceitamos novos escritores, e a Chiado estava fazendo exatamente o processo contrário, ela estava dando a oportunidade para novos escritores. E eu aproveitei, e eles gostaram do livro e disseram que tem espaço, né, na coleção da Chiado para essa história, e foi uma felicidade muito grande conseguir a editora e foi uma felicidade muito grande pegar no livro. Foi muito emocionante. Com certeza. E está sendo uma outra emoção ouvir das pessoas que leram que o que eu mais escuto, o livro prende, o livro é muito emocionante. Então, assim, isso está sendo surpreendente para mim e muito bom, confesso que muito bom. É verdade, eu li seu livro e gostei muito. Prende a história, a trama, bem elaborada, muito bom. E parabéns, é um exemplo, né, para as pessoas, né, que querem lançar, né? Sim, outro fenômeno que aconteceu que eu achei muito, muito legal, de algumas pessoas que eram próximas a mim, que não sabiam que eu escrevia e que eu não sabia que elas escreviam, e após a publicação, assim, querendo saber, ter mais informações para lançar também deles. Então eu disse, poxa, que legal, a gente tem tanto potencial perto, né, próximo a nós, e às vezes a gente nem sabe, né? Então, assim, o que a Chiado fez, né, que é proporcionar isso, que eu estou incentivando, assim, procurem, busquem, não deixem a história ficar só com vocês. Eu acho que a história ela precisa sair, né? Eu estou aprendendo isso agora. A história precisa ser contada, né? E a gente no Maranhão aqui tem tanto potencial, tantas pessoas boas com isso, e a gente precisava de um espaço maior, sim. É verdade. Natália, e para encerrar, qual a sua mensagem para os telespectadores em relação à arte de escrever, o seu dom, o seu talento, né? Eu acho que leiam muito, o Brasil precisa disso, né? Porque é a partir da leitura que a gente consegue escrever, né? Eu acho que a escrita e a leitura, ela não tem como andar separadas, elas andam juntas e assim,
O meu recado, eu acho que vai mais para as editoras, vai mais para... Porque escritores nós temos, né? Contadores de histórias, bons contadores de histórias nós temos, mas a gente precisa de um mercado maior, a gente precisa acelerar e melhorar esse mercado para dar oportunidade para essas pessoas. Então, eu acho que o meu recado hoje vai mais para essas empresas, né, que podem estar melhorando, podem estar lançando esses escritores, essa riqueza que é nossa, que é do Brasil. Natália Batista, é uma satisfação ter a sua participação aqui no Parlamento Literário. Muito obrigado e parabéns pelo seu livro Desencontros e Desencantos. Eu agradeço muito estar aqui e desejo uma excelente semana para todos. Eu finalizo o Parlamento Literário com um trecho do livro Desencontros e Desencantos, da escritora Natália Batista. A estrada seguia pelas colinas do local e a visão era como uma pintura a óleo, pincelada por um grande e romântico artista. Era o fim da primavera daquele ano, então a folhagem ainda estava ricamente variando entre o verde e o amarelo ouro de algumas árvores. Havia uma mistura de cores. O verde dava a tonalidade predominante, mas a sutileza com que todas as cores vivas se projetavam sob um céu muito azul e um sol bem dourado fazia a pobre Suzane sentir-se muitíssimo feliz. Parecia-lhe que era tudo o que ela precisava na vida, poder olhar uma paisagem como aquela. Silenciosamente, agradecia ao bom Deus, em que ela acreditava fervorosamente, pela oportunidade de presenciar a manifestação da natureza em sua melhor versão.